Meus queridos, ou bom dia para quem estiver vendo de dia, boa tarde para quem estiver vendo de tarde. O importante é que você veja esse vídeo para que esse vídeo possa te ajudar aí nos estudos como revisão da prova. Esse vídeo é voltado para o primeiro ano do ensino médio. Claro que você é livre para ver se você está no sexto, no sétimo, no oitavo ou qualquer série que seja, você é livre para ver esse vídeo. Porém, o conteúdo de formação de Roma até a ascensão e queda do Império Romano, ele é voltado, exclusivamente esse vídeo vai ser voltado para o primeiro ano do ensino médio. Aqui atrás, como vocês podem ver, uma imagem para os meninos que gostam de guerra, para os meninos que gostam dessa fase imperial de Roma, que gostam de ver todo esse problemão, sangrento que Roma se meteu. Nós temos essa imagem aqui meramente ilustrativa. Nós vamos falar agora desde a formação de Roma até a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, e nesse período, nesse longo espaço de tempo, nós vamos aí analisando as diferentes transformações, as coisas que iriam acontecer, que estavam acontecendo e que consequentemente transformaram a nossa própria realidade. Primeiro, nós temos duas explicações para a formação da cidade de Roma. A primeira delas, uma explicação mitológica em que Rômulo e Remo, filhos lá de um herói troiano, Enéas, eles foram abandonados ali às margens do rio Tibre. Uma loba os encontrou, os amamentou até que foram aí adotados por um casal de camponeses, os quais os criaram, deram ali a sua educação e consequentemente lá na frente houve uma certa divergência quanto à formação da cidade romana ali às margens do rio Tibre, e Rômulo acabou por matar seu irmão Remo. Diante da circunstância, nós damos início à fase imperial da cidade de Roma. Fase essa que é marcada por uma economia agrária de subsistência. Além de termos essa economia agrária e de subsistência, significa que, para você que ainda não entendeu o que é uma economia agrária de subsistência, significa que você vai plantar para comer. Coisa de gente maluca, né? Não. Na verdade, você planta para suprir as necessidades. Então nós temos ali o princípio de uma sociedade, Roma faz parte aí desse seleto grupo das grandes civilizações da antiguidade, e esse sistema econômico é um padrão que é pré-estabelecido aí no início da formação de Roma, tendo em Rômulo o seu primeiro monarca. Esse monarca, ele até então não vai ser aquele monarca absolutista, não vai ser centralizador. Você vai ter um sistema político bem que está começando, na verdade, um sistema político que de fato não vai ser tão centralizador quanto os outros sistemas políticos que nós vamos encontrar na cidade de Roma. A origem histórica conta-nos a história que povos de origem latina, etruscos, italiotas e os próprios gregos ajudaram a formar a cidade de Roma. Roma está dentro daquele período histórico entre a Idade Antiga, as grandes civilizações lá, Egito e Mesopotâmia, e essa Antiguidade Clássica que teoricamente é a fase de brilhantismo da humanidade. É a fase onde o homem ele começa a desenvolver ali o seu senso político, o seu senso crítico, algumas atividades comerciais com mais complexidade. E segundo a história nos conta que Roma foi formada por esses povos. E aí as divisões por período, elas seguem essa linha cronológica: monarquia, república e império, até da formação do império até o auge do império e a queda do império. E aí dentro disso a gente vai analisar cada uma delas, tá? Após algumas fases conturbadas aí na cidade de Roma, nós teremos um processo de expansão. Diferente do que todo mundo pensa, o expansionismo da cidade de Roma, ele não se dá exclusivamente na fase imperial. Ela vai abranger também a fase republicana. Por quê? Quando a cidade de Roma consolida o seu poder ali frente à Península Itálica, eles começam a dominar a Europa, e esse domínio vai se expandir por todo o Oriente e parte de alguns países da África.
Por que de tudo isso? Porque nós temos uma civilização que ela tem ali os seus esforços voltados para essa conquista territorial. Mediante tudo isso, nós teremos, como consequência de tudo isso, dessa fase expansionista na República, no Império, nós teremos aí o desenvolvimento de uma política chamada política do pão e circo. O que vem a ser a política do pão e circo? É simples. Te dou futebol, cerveja e Bolsa Família. Brincadeira, na verdade não é bem isso. Hoje nós, historiadores, temos essa mania de ficar fazendo a relação passado e presente, que é de extrema importância, que deve ser feito. Qualquer historiador que não fizer essa ponte entre passado e presente, ele tem que rever os seus conceitos. Mas a política pão e circo na cidade de Roma, ela consiste em, lá na fase imperial, aquela galerinha que gostava de motinhos, petralhas, né? Também não é verdade. A galera que gostava ali de um probleminha porque não concordava com a sua condição social, não estava ali contente com a sua posição na sociedade, eles acabaram por tentar algumas reformas, algumas transformações. E aí nós entramos naquela ideia de tribuno da plebe, lá na Roma senatorial, né, no período republicano, mas os caras de fato eles não conseguem alcançar tantos benefícios quanto eles gostariam de ter. E aí nós temos nessa fase imperial especificamente essa política do pão e circo, que consiste basicamente em o imperador romano, na sua infinita sabedoria, no seu infinito desejo de controle da sociedade, de manipulação social, ele simplesmente, através do Coliseu e dos jogos que ocorriam ali no Coliseu romano, ele vai ceder aí alguns benefícios para essa população que era numerosa. Então ele dá o pão e aquilo que nós chamamos de circo lá no Império Romano, que consistia em espetáculos com gladiadores lutando até a morte em busca de liberdade. Pobres homens buscavam a sua liberdade diante de um risco eminente de morte. Nem todos, mesmo saindo vencedores, eles conseguiam alcançar a liberdade. Mas é claro que a promessa viria acima de tudo. Nós temos alguns filmes que ilustram isso. Por exemplo, o próprio Gladiador com Russell Crowe, né? E tem outros também que fazem alusão aí. Então você vai encontrar no YouTube, na internet, aí, vários filmes que fazem menção aí a essa fase da Roma Imperial. Então o circo estava armado. Que circo que estava armado? Os caras simplesmente davam o pão, o alimento ali físico, né, para a população e dava a diversão. Diversão essa que vai estar ligada inteiramente a toda essa questão de controle da sociedade. Nada diferente de hoje, porque hoje nós temos diversos mecanismos de controle. Eu falei no início da explicação dessa política pão e circo a respeito do futebol. O futebol ele é um instrumento muito utilizado para que nós tenhamos aí o desenvolvimento dessa política. Por quê? Porque se a gente parar para analisar, quando você, homem, está assistindo futebol na televisão, você simplesmente esquece do mundo. Então é muito mais gostoso assistir o jogo do Corinthians, do Palmeiras, principalmente quando o Corinthians perde, o Palmeiras ganha, né? Aí fica bom de fato. Inclusive, só para ilustrar, né, que é Palmeiras. Diante disso, é muito mais agradável você assistir o jogo do Palmeiras ganhando do Corinthians do que simplesmente você colocar lá no canal 181 da TV fechada e assistir a TV Câmara, onde os caras estão votando projetos que você não entende, a linguagem é difícil, a forma que eles colocam lá esses ideais é um tanto quanto complicado. Mas por que acontece isso? Porque nós estamos aí simplesmente envoltos nesse universo paralelo, um universo onde as coisas não acontecem para nós da mesma maneira que nós queremos, e por isso nós temos o desenvolvimento dessa política pão e circo. É um instrumento de alienação da população, certo? Nós temos aí várias fases dentro do Império Romano. No século V especificamente, nós temos o início de uma série de revoltas da plebe. Revoltas essas que aconteciam de maneira significativa.
Essas revoltas elas buscavam exclusivamente o quê? Benefícios. Para quem? Para a classe plebeia. Esses benefícios, eles infelizmente não eram concedidos da forma que eu e você, plebeus, gostaríamos de ter. Tudo a ver com os dias de hoje, porque se você é da classe proletária, você vai entender que a sua condição é de plebeu, assim como os pobres lá na cidade romana. Agora, quando se trata de classe plebeia, nós teremos essa ideia do tribuno da plebe. Quem era o tribuno da plebe? Era o único magistrado escolhido dentre os plebeus para representar a sua classe. Tiririca. O único da classe... Não, mentira. Tem Tiririca, tem Lula, tem diversos que supostamente ascenderam ao poder por meio do voto popular para defender os nossos interesses. Esses caras vão defender os nossos interesses? Não. O tribuno da plebe vai defender os interesses dos plebeus romanos? Também não. Por que que não? Porque simplesmente ele vai aderir ao mesmo sistema que estava vigorando ali em Roma. Então, Roma monárquica, ela vai se estender até o rei Tarquínio, considerado Tarquínio o soberbo. Por que soberbo? Porque mediante essas revoltas da plebe, ele resolveu manter uma relação de proximidade com os plebeus. Essa relação de proximidade deixou a alta burguesia romana assustada. Por que que essa burguesia ficou assustada? Porque aconteceria a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil no período entre 2014 e 2016, para encurtar o espaço de tempo. Quando a Dilma transforma ali as políticas públicas, vem acontecendo desde 2002, quando ela transforma as políticas públicas e a classe trabalhadora ela tem a oportunidade de frequentar Higienópolis da mesma forma que aqueles burgueses que já estão estabelecidos na região há muito tempo. Não significa que a classe pobre vai ter todas as oportunidades de comprar da forma que os caras compram, né? Mesmo porque os salários não batem, né? E aí, o Senado romano ele vai ficar incomodado com essa aproximação. O que os caras vão promover? A queda da monarquia, derrubam o rei Tarquínio por conta dessa aproximação com a plebe e acaba por instituir um regime republicano. Esse regime republicano, ele tem no Senado a sua principal força, e aí, mediante essa ideia do Senado sendo a principal força dentro da cidade romana, nós teremos um Senado forte, uma divisão política, então cada esfera de poder ela vai cuidar especificamente de um setor da sociedade. Então você vai ter os magistrados que cuidam das leis, você vai ter o tribuno da plebe que está ligado lá aos interesses da classe plebeia, mas só para retomar, ele não vai de fato exercer esse domínio, esse poder que lhe é concedido da maneira correta. Ele vai acabar por tornar-se mais um dentro do Senado romano, beneficiando ali somente a sua família, o seu círculo de amigos, né? Só a título de curiosidade, nós temos a lei da Canuleia vigorando aí em Roma. Por que lei da Canuleia? Lembra lá daquela ideia de que as duas classes não podem se misturar, então rico é uma coisa, pobre é outra coisa, pobre é fedido, sujo e nojento, rico é limpinho, cheiroso e bonitinho? Na cidade romana nós temos basicamente esse conceito desenvolvido. E aí o plebeu não se mistura com o patrício, só que através da lei da Canuleia, os patrícios que não são nada safadinhos, eles instituem essa lei que é o casamento entre plebeus e patrícios. Por que os caras instituem essa lei? Porque basicamente, quando o patrício olha para aquela plebeia gatinha, ele vai falar assim, bem que eu podia casar com ela, né? Porque é mó gatinha. É uma oportunidade que a classe plebeia tem de simplesmente alcançar alguma posição social mediante o casamento com esses patrícios. Vai acontecer constantemente, não quer dizer que seja uma regra. A lei existe, mas poucas plebeias deram sorte, tá? No que diz respeito ao direito romano, o que dá para nós abordarmos aí diretamente do direito romano? O direito romano ele é a base
para o direito internacional que vigora no mundo hoje. As leis romanas, aquelas leis das 12 tábuas que foram criadas lá em Roma, para elaboração aí de um conjunto de leis que pudessem reger a sociedade, elas de fato vão dar toda a base institucional, política, vai reger a sociedade em Roma e consequentemente vai ser implantada para nós hoje. Por quê? Diante de tudo isso, nós temos uma transformação nos padrões sociais e políticos e uma transformação em absolutamente todos os setores da sociedade. Justamente por quê? Porque o Império Romano ele ganhou tanta notabilidade, tanta força, ele tem tanta pompa, tanto brilhantismo, que o mundo ocidental vai pegar as civilizações greco-romanas como base para absolutamente tudo. Inclusive o modelo republicano de Roma vai ser implantado aqui. Chegamos até o ponto em que esse modelo republicano, ele, por uma série de fatores que não dá tempo de abordar aqui, senão o vídeo fica muito extenso, ele acaba entrando em declínio e nós chegamos à fase imperial. Por que nós entramos nessa fase imperial? Porque Roma começou a centralizar, né, o poder ali. Então alguns dos governadores que assumiam o poder do Senado, eles começaram a perceber que se eles centralizassem o poder, eles teriam muito mais a ganhar. Um desses caras que centralizou o poder de maneira absoluta e extraordinária é Júlio César, famoso não só pela sua tirania, pelo seu governo autoritário, mas principalmente por uma frase que você vez ou outra na sua vida já ouviu. A frase é: até tu, Brutus. Quem nunca ouviu essa frase? Mediante qual situação que essa frase é proferida? Olha, como Júlio César havia centralizado o poder, ele acabou por ser traído e morto, né? Então, ali na sua morte, no seu leito de morte, ele vai olhar para o seu traidor e vai falar assim: poxa, até tu, Brutus, me traiu. A história do Império Romano, ela é marcada por traições, ela é marcada por brigas, ela é marcada por conquistas, por guerras, ela é marcada pelo sangue. Passando aí por todo esse processo de formação da cidade de Roma, de instituição de uma monarquia, de um regime republicano, a instituição agora de um sistema imperial, nós teremos como consequência de tudo isso o declínio do Império Romano. Por que acontece a queda do Império Romano? E aí você vai se chocar com a informação que eu vou te dar agora. Geralmente você ouve falar que as invasões bárbaras foram as principais causas da ruína do Império Romano. E eu vou falar para você assim, olha, os povos chamados bárbaros, eles contribuíram de maneira significativa, sim, mas não foram eles que destruíram a Roma imperial. A grande verdade é que Roma caiu por conta da ganância de seus generais. Os generais romanos que administravam uma província aqui, uma província ali, eles acabaram entrando em conflito com as províncias vizinhas por uma série de fatores, e o principal dos fatores era justamente o fator financeiro. Então, quando há dinheiro envolvido, você vai ter um grave problema. E aí nós entramos na ruína por completa do Império Romano. Mas antes dessa ruína, a título de curiosidade também, nós temos toda uma perseguição aos cristãos. Por que os cristãos eles são perseguidos durante o Império Romano? Simples. Quando Cristo nasce, ele nasce nos anos do Império Romano. Quando ele morre, ele deixa um legado fantástico, onde as pessoas vão olhar para esse novo evangelho, vão olhar para essa instituição cristã e vão pensar o quê? Que veio um Salvador, que veio alguém para modificar as estruturas. A gente não vai entrar no mérito religioso, porque não nos cabe aqui, mas fato é que os cristãos foram perseguidos durante muito tempo, durante a era de Cristo e também após a morte de Cristo. Por que esses cristãos eles eram perseguidos? Porque eles difundiam ideias que de fato levavam transformações. Então os imperadores romanos, por temerem uma revolta maior e consequentemente a queda desse Império Romano, eles
irão efetivamente perseguir os cristãos, matar os cristãos, colocar os cristãos para serem mortos dentro do Coliseu, lutando pela própria vida. E infelizmente nós teremos aí toda essa questão de perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. Para finalizar agora, para nós concluirmos esse vídeo, a fase final desse nosso vídeo, onde nós vamos concluir falando a respeito de todas as transformações do Império Romano e consequentemente a sua queda. Então vimos aí que os cristãos eles eram perseguidos para um fim específico, por conta desse receio, se assim nós podemos chamar, né, um medo que os imperadores tinham de que as ideias fossem difundidas, de que as ideias de fato ganhassem forma e levassem o Império Romano à ruína. Eles perseguiram os cristãos, matavam, torturavam, levavam lá para o Coliseu, faziam esses caras de alimento para os leões, os gladiadores acabavam matando esses caras. Era uma completa perseguição, uma coisa assim fora de série, uma coisa totalmente horrível de se pensar e de se ver também. Tem uns vídeos chamados Espelhos dos Mártires. Recomendo que vocês assistam, está disponível no YouTube. São vídeos muito bons que falam a respeito da perseguição aos cristãos no Império Romano. Por conta de tudo isso, nós vamos chegar aí após tantos séculos de domínio do Império Romano ao seu fim, ao momento em que o Império Romano ele começa efetivamente a entrar em declínio. Por que o Império ele entra em declínio? Pelo simples fato de nós termos aí generais ambiciosos que, consequentemente, por estarem ali governando uma província ou outra, eles acabavam lutando por mais espaço, e aí um general começou a dominar o outro, e aí eles começaram a guerrear entre si, e o Império Romano vai ter ali o seu fim com aquilo que chamamos de invasões bárbaras. Agora o conceito de bárbaro para a gente fechar com chave de ouro. Bárbaro, segundo a interpretação romana, é todo aquele que não está inserido em seu império. Ou seja, vikings, godos, visigodos, ostrogodos, todos esses povos que viviam fora das fronteiras de Roma eram considerados bárbaros. Ou seja, nós temos uma visão errada sobre a palavra bárbaro e como ela é empregada. Nós temos a ideia de que bárbaro é aquele homem sem educação, aquele homem grosso, aquela figura do Asterix e Obelix, lá dos desenhos, das histórias em quadrinhos, que diz pra mim e pra você que eles são brutos, eles comem sopa lá de qualquer jeito, eles são gordos, eles gostam de comer, e eles ficam o tempo todo praticando coisas que não condiz com o padrão civilizatório. E quando na verdade não é isso. Na verdade, os povos chamados bárbaros invadiram o Império Romano porque o Império já estava enfraquecido por conta de problemas internos, de brigas, de guerras internas dentro do Império Romano. É isso aí, meu povo. Espero que esse vídeo ajude vocês aí no estudo para a prova. Se vocês quiserem, não são obrigados a nada. Eu não sou youtuber, volto a repetir, mas dá um joinha no vídeo, se inscrevam lá no canal, deem sugestões de vídeo, peçam que eu farei aí com todo prazer os vídeos para que vocês possam estudar e esclarecer a história. Qualquer sugestão é bem-vinda. Façam o melhor de vocês, que eu estarei aqui dando sempre o meu melhor em prol do conhecimento. História em Foco, sempre!